Fala aí, galera da SpaceX, tudo bem? Tranquilo com vocês? Olha só, hoje a gente vai finalizar a nossa parte de industrialização brasileira com os capítulos 21 e 22. Na semana passada, além da live de revisão de população e urbana, a gente a gente gravou o vídeo sobre o histórico da industrialização brasileira. A gente mostrou lá de trás, pegamos o início do século XX, as principais características da indústria em cada momento do século XX, era Vargas, JK, ditadura militar. E hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco mais específica do panorama da indústria brasileira nos dias atuais, na verdade nos últimos 30 anos, que é o que corresponde aí ao período da Nova República, ao período pós-ditadura militar, da redemocratização para cá. Vamos trabalhar alguns gráficos, vamos trabalhar alguns indicadores da indústria para ver se a gente consegue fechar aí de maneira bem completa o panorama da indústria nacional, tá certo? Deixa eu só lembrar vocês que eu também deixei postado lá na plataforma um extrazinho sobre urbanização com relação a uma dúvida que havia surgido e eu prometi de deixar o vídeo extra gravado para a gente poder explicar melhor. E ele está lá na plataforma, tá certo? Junto com esse vídeo aqui, ok? Então vamos lá, vamos aos slides. Então é o capítulo 21 e 22, como eu já falei, organização espacial das indústrias e descentralização da atividade industrial no Brasil. Tá? A gente sabe que ao longo do processo de industrialização, ao longo do século XX, a gente viu isso na semana passada, houve uma tendência à concentração espacial da indústria no Sudeste. Tá? No final da ditadura militar, de cada 10 indústrias brasileiras, 8 pelo menos estavam no Sudeste. Tá certo? E aí começa, a partir da década de 1980, um processo de desconcentração espacial que a gente vai ver aqui em números como é que está acontecendo. Eu coloquei aqui um slide de apresentação mesmo sobre os governos da Nova República. A gente não vai falar de maneira tão específica sobre cada um deles, como a gente fez no histórico, porque não há necessidade. Na verdade, a gente pega todo o período da Nova República, ok? E trabalha como um único momento histórico, tá certo? Como um único recorte histórico, na verdade, tá? Da Nova República para frente, de 1985 para frente. Eventualmente, eu vou pegar aqui algumas características de cada um desses governos, tá? Caso essas características gritem muito, chamem muito a atenção e mereçam ser trabalhadas de forma mais específica. Tá certo? Então, a Nova República começa com José Sarney, entre 85 e 89. Ele era vice de uma chapa composta por ele e por Tancredo Neves, que morre pouco tempo depois de ser nomeado presidente. José Sarney assume e permanece no cargo até 89. Em seguida, assume Fernando Collor de Mello, que fica até 1992, sofre o processo de impeachment. Seu substituto é Itamar Franco, que fica até 94. Depois a gente vai ter a sequência com Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Tá certo? Bom, vamos passar aqui para o próximo slide, porque no governo Sarney é importante primeiro falar do panorama em que as indústrias se encontravam nesse início de período de Nova República. Então, olha só, como a gente já falou, havia uma concentração espacial das indústrias na região sudeste. Tá? Isso porque, ao longo do nosso processo, do histórico do nosso processo de industrialização, a rede de infraestrutura, o mercado consumidor, ou seja, as melhores condições para a indústria se instalar, acabaram se concentrando no Sudeste. Isso foi um fator comum a todos os governos pelos quais o Brasil passou ao longo do século XX. Na era Vargas, na era JK, durante a ditadura militar, a maior parte da infraestrutura e das condições suficientes, necessárias para a indústria se estabelecer, se concentraram no Sudeste. Então, o processo histórico nos levou a essa condição de concentração espacial, certo?
Um outro problema que foi enfrentado por Sarney na década de 1980 foi uma indústria com tecnologia muito obsoleta, muito ultrapassada, sobretudo em comparação com as indústrias do resto do mundo, principalmente as indústrias com tecnologia mais de ponta, de vanguarda. Isso era um problema porque a indústria brasileira era pouco competitiva, nós vendíamos apenas para o mercado interno, no máximo para a nossa área de influência. Do jeito que a nossa indústria se moldou ao longo do século XX, sob a base da substituição de importações, vocês vão se lembrar desse termo, ou seja, a ideia é substituir o que vem de fora e vender o que é produzido aqui no Brasil para o mercado brasileiro, em nenhum momento houve a intenção de construir efetivamente uma indústria competitiva no mercado internacional, isso lá no século XX. A ideia era mesmo manter aqui filiais que fossem capazes, que fossem suficientes para atender o mercado interno, para atender o mercado local. No máximo, alguns países nossos vizinhos aqui, alguns países do entorno. Certo? Então, a gente tinha uma indústria com tecnologia obsoleta, isso fazia com que os produtos ficassem caros e pouco competitivos no mercado internacional. Por conta desse objetivo de atender apenas o mercado interno, o parque era sucateado, não havia renovação de investimentos, as máquinas eram usadas até o seu fim, até o momento em que elas não conseguiam mais produzir. Certo? E os produtos industrializados fabricados no Brasil até a década de 1980 tinham uma distância muito grande em relação àqueles que eram produzidos em outros lugares do mundo. Certo? Então, a gente tinha um parque industrial com essas dificuldades na década de 1980, e isso também era agravado aqui por uma política de imposição de barreiras protecionistas para que produtos importados não chegassem ao Brasil. As empresas que tinham filiais aqui não queriam que as suas matrizes lá fora, mais especificamente na Europa, nos Estados Unidos, se transformassem em concorrentes da própria fábrica que está instalada aqui no Brasil. Porque pensa comigo, se o carro, o automóvel que vem de fora, pegando o exemplo da indústria automobilística, que é uma das mais tradicionais do Brasil, se o carro que vem de fora ele é melhor, né, mais bem acabado, ele é produzido com uma tecnologia superior. Se esse automóvel ele chega aqui no Brasil sem impostos, portanto, com um preço mais competitivo, perceba que eu vou fazer concorrência com a filial de uma própria Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat, que está instalada aqui no Brasil. Então havia medidas protecionistas, né, que davam conta de proteger a indústria nacional, porém, como elas eram medidas protecionistas, porém muito exageradas, né, eu inibia a competitividade. Perceberam? Então, as indústrias que se instalaram no Brasil para fazer a substituição de importações não tinham concorrência praticamente. Elas não sofriam com concorrência externa. Então, a lógica era, cara, vim para cá, instalei meu parque industrial, enquanto ele estiver produzindo do jeito que está, ok, tá? Eu tenho barreiras protecionistas que não deixam produtos vindos de fora entrarem aqui, e aí o brasileiro vai se acostumando, né, com bens de consumo muito aquém, né, muito inferiores aos bens de consumo que são produzidos lá fora. Isso vai ser muito uma realidade, né, até a década de 1980 para a indústria brasileira. Tá certo? Então era uma indústria muito pouco competitiva. Quando entra o governo Collor, começam a haver algumas mudanças. Ele inicia uma relativa abertura aos produtos estrangeiros, não é uma abertura indiscriminada, é uma abertura gradativa. A ideia é tentar forçar a indústria nacional a se qualificar e pelo menos chegar próxima das técnicas semelhantes das indústrias mais avançadas do mundo. Tá? É nesse período que a gente começa a perceber o início da desconcentração espacial da indústria brasileira. Por quê? Porque novas tecnologias vão começar a aparecer, sobretudo no que diz respeito à tecnologia da informação. Tá? Então, vai ficar, as indústrias elas vão aos pouquinhos deixando de ser as chamadas indústrias horizontais, os parques industriais horizontais, começa a acontecer o que a gente vai chamar de verticalização.
As indústrias começam a trabalhar cada vez com menos funcionários, cada vez com máquinas mais sofisticadas, tá? Precisando de menos mão de obra, precisando de menos espaço, tá certo? E com a chegada dos meios de telecomunicação, do avanço dos meios de telecomunicação, vai ficar mais viável ir para outros lugares que não as áreas tradicionais, as regiões metropolitanas tradicionais, aonde a indústria historicamente se instalou no Brasil. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns dados para mostrar isso, tá certo? Então a gente observa que com o governo Collor começa o início aí do processo de desconcentração espacial da indústria. Veio o governo Itamar, que substitui o Collor, e a principal medida que ele toma é de abrir linhas de crédito para grandes indústrias. Vai ser um grande ícone dessa política do Itamar Franco, o incentivo que ele dá para a produção do Fusca. O Fusca havia sido deixado de ser produzido em 1986, e volta a ser produzido no governo Itamar Franco. Ele abre uma linha de crédito para a Volkswagen retomar a produção, o que sem dúvida nenhuma é um passo atrás, tá certo? É inaceitável esse tipo de ação do governo Itamar na época, porque o Fusca, apesar de ser um carro muito simpático, um carro que tem história no Brasil, é um carro muito obsoleto, né? É um carro muito ultrapassado. Tá certo? Então, gastar dinheiro recuperando a linha de montagem de um carro que já havia sido deixado de ser produzido na década de 1980 mostra como a gente ainda tinha algumas correntes muito retrógradas na política brasileira. Tá? Bom, depois do Itamar, entra Fernando Henrique Cardoso, que vai iniciar um processo de privatizações muito forte. Tá? Indústrias tradicionais que haviam sido criadas na era Vargas, por exemplo, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, elas vão ser privatizadas. A Petrobras mesmo vai ter o seu capital aberto, tá? Vai ter o seu capital disponibilizado para investimentos privados. Isso significa a consolidação do neoliberalismo no Brasil, tá? A partir exatamente do início aí do governo Fernando Henrique Cardoso. Certo? Acentua-se a desconcentração espacial, ou seja, mais indústrias começam a se instalar fora das grandes regiões tradicionais e começa uma maior abertura aos produtos importados. Tá? Hoje, a gente tem contato com diversos produtos importados na nossa casa, no nosso material escolar. Tá? Hoje já há uma abertura bem mais significativa, o que, como eu já venho dizendo, de certa forma estimula uma produção industrial brasileira um pouco melhor, um pouco mais competitiva, exatamente para não perder mais espaço para o que vem de fora, sobretudo para o que vem da China, da Hong Kong, Taiwan, Vietnã, Camboja, Singapura, Indonésia, Tailândia, que são os países aí do sul e do sudeste asiático que vêm se destacando na produção industrial como plataforma de exportação. Tudo bem? Vou dar uma paradinha aqui e a gente volta com dados mais concretos sobre a indústria nacional.